Fala, meu povo. Estão me vendo aí, galera? Sim. Boa noite. Tudo bem? Já aceitando o pessoal aqui que está entrando. Já botei para gravar. Parabéns, Karina, pelo seu dia. Deus te abençoe, te dê força para continuar. Hoje, para quem não sabe, é o dia do técnico e do auxiliar de enfermagem. Sem vocês, a gente não consegue, né? Muitas coisas. Sem vocês. Imprescindíveis. Então, pessoal, vamos dar início, né? Quando o pessoal for entrando, vocês vão me avisando que eu vou aceitando aqui 19:03, tá? Lucas entrando aí. Então, dando sequência ao que a gente estava falando, né? A gente estava falando do câncer de pele, outro tipo de câncer também que acomete muito mais aos homens é o câncer bucal. E aí a gente vai falar um pouquinho a mais sobre isso, tá? Hoje. Eu queria saber se vocês conseguiram fazer, tiveram dificuldades de fazer o NIC. Oi, não tô dando para ouvir, não. Paula tá entrando aí. O NIC nosso, eu tive bastante dificuldade para conseguir. Teve dificuldade, Karina? Bastante. Entendi. Mas você foi direto naquele lugar que eu falei para vocês irem? No livro, Onde tinha as lesões, no NIC. não, eu tive dificuldade porque eu não soube manusear direito mesmo, não consegui achar com muita facilidade, não. Aí eu vou até falar para vocês. Deixa eu dar um pulinho ali para pegar uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Espera aí só um pouquinho. Ver se eu encontro aqui. Eu tenho esse livro aqui. Felipe entrou também. Que esse livro aqui que eu queria que vocês adotassem, mas não tem para baixar em PDF. O que tem, ele é muito resumido, não tem ele todo. Ele é o Nanda, Nick e Nock juntos, tá vendo aqui? Esse aqui você tem o Nanda, tem o Nick, que é intervenções, e tem o Nock, que é resultados esperados. Quando eu propus de fazer, depois só achei por PDF o Nick, não tem o Nock e tem o Nanda separado. Mas o certo seria trabalhar com vocês, ó, os professores, né, estarem trabalhando com vocês isso aqui, ó, Nanda, Nick, Nock, porque aqui você já é mais fácil manusear, que você tem os três juntos, entendeu, Karina? Depois posso enviar para você Sim. dar uma olhadinha. Então aqui, por exemplo, olha, lembra que eu falei com vocês da integridade tissular de pele e mucosa? Está aqui no diagnóstico aqui, ó. Já tem tudo aqui, as intervenções sugeridas, né? Só revisando o que eu pedi para vocês fazerem. Aqui já tem aqui, ó. Integridade tissular prejudicada, né? Como eu falei com vocês. Aí tem aqui algumas intervenções que precauções de supervisão da pele. Aí você pode colocar assim, relacionada ao cuidado com medicação tópica, controle com medicamentos, várias coisas aqui, ó. Então, tem tudo já orientado aqui para colocar. Mas
Infelizmente, não tem. Aquele livro, eu sinceramente, eu não consegui achar, não. É, Desisti. Aí lá no Nick, no que eu dei para vocês, lá no que eu vi, eu encontrei, sim, eu encontrei. Mas como vocês não sabem manusear, com certeza vocês tiveram mais dificuldade de achar. Até eu botei lugar onde que eu encontrei. Deixa eu ver aqui. Onde que eu botei aqui para vocês? Saúde do homem. Ah, achei aqui, ó. Botei aqui, ó. Falei para vocês procurarem lá em lesões, né? Mas ele é muito grande. Eu não vou trabalhar o nick com vocês, não, gente. Não vou. Muito. Isso aí é bom de trabalhar perto, que aí eu vou e auxilio vocês a manusear o livro. O Nanda, vocês estão já mais adaptados, que eu já dei a vocês. Mas o certo seria ter esse aqui, que é o Nanda Nick Knock, tá? Não tem como baixar em PDF para vocês, não. Então, se voltar aí, se Deus quiser, vocês têm oportunidade aí de fazer. Para vocês entenderem, quando vocês forem lá para estágio, quando vocês virem lá na ficha lá de evolução, lá na parte de trás, ele tem já definido já os diagnósticos, o NIC e o NOC, né? É só a gente marcar lá ou então a gente escrever. Beleza? Então, não precisa fazer isso, não. Não vou cobrar isso de vocês, não. Tá? Muita coisa na cabeça de vocês. Já tô sabendo que tem bastante coisa. Hoje até conversei com a Juliana para saber a questão da V1 de vocês e a V2, como que seria. Até mesmo porque a gente também não está tendo, por enquanto, o feedback, mas eu acho que vai mudar alguma coisa, né? No início, eu até perguntei, porque eu não sabia se era um tempo total para fazer uma prova de AV1 ou uma prova de AV2 no mesmo dia, mas ela disse que seria uma prova junta com a AV1 e AV2, mas eu também não vou deixar definido, porque Fabrício mandou um e-mail para a gente, acho que foi ontem, dizendo que pode mudar alguma coisa, né? Então, eu não posso também dizer como que vai ser. Então, vamos só dividir aí e estudar as matérias de V1 e V2. Se tiver que misturar, eu aviso vocês na mesma prova, tá? Senão vocês vão falar, professor, você mandou estudar separado e tá a prova com as duas, né? Então, vamos ver o que ele vai estar direcionando. Ele passou alguma coisa para vocês? Alguém falou alguma coisa? Que eu também... Ainda não foi informado nada, não. Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Show de bola. Então, vamos lá, gente. Botar um materialzinho aí na tela para vocês. Eu fiz algumas alterações. Eu agora estou fazendo, até estava conversando acho, com a Paula ontem, estou fazendo as atividades com vocês online para vocês terem uma noção mais ou menos que a gente vai pedir, né? Também para enfatizar mais o que a gente falou, para vocês entenderem, tá? Então, eu acho que fica melhor do que depois vocês terem que ter atividade para fazer. Então, a gente já faz, já resolve. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem fazer online mesmo, não tem problema, tá? Porque é muito conteúdo e às vezes não dá tempo de vocês fazerem coisas extras aí, então vamos fazer juntos aí, tá bom? A nível de fixação. Queria muito trabalhar a questão do diagnóstico, mas a gente vai junto aí, fazendo juntos, para vocês aprenderem, tá? Então, vamos lá, Thalita tá aí. Ok. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de outro câncer que também afeta bastante o homem, né? Nós falamos no principal aí, que é o câncer de pele, o câncer de próstata. A gente já falou. Eu vou tirar, botar no silencioso aqui, porque o pessoal manda mensagem no meio do negócio assim. Tá? Então, por que que os homens, né, têm o maior risco de morte em relação ao câncer bucal do que as mulheres, né? Já mandei material, muitas pessoas já sabem, mas eu queria estar conversando isso com vocês.
né, que a gente tem visto aí que a saúde do homem, o homem tem levado bastante desvantagem em relação às mulheres. Mas por que que os homens, né, eles têm uma maior probabilidade de câncer bucal? Aí a gente já falou em outras aulas, professora, porque estatisticamente os homens fumam mais do que as mulheres. Mas é só por conta do tabagismo? Ou, né, ou tem outras causas que são relacionadas que a gente não sabe, né? O que vocês poderiam me dizer em relação a isso? Sem ser o tabagismo, quais seriam as outras causas de câncer bucal no homem, aí, que a gente está focado no homem? Seria a falta de higiene bucal, que os homens não se preocupam muito com a higiene bucal do que as mulheres? Estatisticamente, pelos estudos, sim, é um dos fatores de risco. Qual outro fator de risco seria? Isso é um absurdo, né? Mas fazer o quê? Estatisticamente, eles têm uns desleixos, né? Com a higiene bucal. Até a parte dos caminhoneiros também, professor. Caminhoneiro anda aí 300 bilhões de quilômetros por dia, na hora de parar à noite, 10 conto pra ir no banheiro. Que cara que quer ir? Não tem? Não entendi. Os caminhoneiros, pessoas, os caminhoneiros homens. Na parte prática dessa parada de câncer bucal. O cara anda aí milhões de quilômetros por dia, sem escovar dente. Na hora que ele vai escovar à noite, tá entendendo? A parte de higienização bucal à noite é 10 conto pra ir no banheiro no posto de gasolina. Então, às vezes, o cara não tem, é complicado. Olha, Lucas, legal esse levantamento seu. Eu não tinha nem pensado nessa questão. Realmente, tem fundamentação mesmo, pode ser, né? Pode ser também. Isso também não é uma justificativa, né? Porque eu sei que caminhoneiro tem dentro do caminhão aquele suporte com água. Ele pode escovar o dente ali, parar o caminhão, né, num posto aí e escovar o dente naquele galãozinho que eles têm que botar para fora aí. Mas é uma coisa que é se pensar mesmo. Poderia estar fazendo uma campanha de prevenção em relação a isso, né? Muito legal, gostei. Qual outra coisa que vocês pensam assim, que poderia ser que leva ao câncer bucal no homem? Alcoolismo? Alcoolismo. Alcoolismo favorece aí, né, toda uma disfunção orgânica, né, até a questão celular, que também é estatisticamente comprovado que pelo alcoolismo também ocorre, mas tem outra questão aí em evidência. Qual outra questão? Tabagismo, já falamos, higiene bucal, falta, né, de higiene bucal, alcoolismo e o que, gente? Alguém sabe me falar? Professora, a idade também pode interferir, né? Com certeza. Com certeza. Né? E aí já diz que acima de 40 anos, né, a maior probabilidade. Não significa que uma jovem não tenha ou tenha, né? Enfim, mas acima de 40 anos a probabilidade é maior, quem tem histórico familiar, né? Então tem essa probabilidade maior aí, né? Mas qual doença que pode estar associada? Vou perguntar isso a vocês. Qual a doença que pode estar associada e que pode levar ao câncer bucal? Qual o tipo de doença que pode estar associada aí, que pode levar ao câncer bucal? HPV? O HPV. A gente já estudou isso, né? A gente já falou isso aí, né? Já mostramos até fotos, né? Do paciente, da pessoa, né? Do cliente aí, que pode ter HPV oral, né? Que pouco é falado, às vezes as pessoas nem falam isso, né? Não é muito divulgado, mas é uma coisa que a gente tem que passar também para os homens, né? Para as mulheres, para todo mundo, ok? Então, HPV também está relacionado aí, gente, às causas, tá? A gente acha que é só tabagismo, a gente já fala, é só fumo, mas tem várias outras causas aí, ok?
vamos estar vendo aqui uma sinopsezinha aqui do Ministério da Saúde, que fala um pouquinho sobre isso. Vou tentar aumentar a tela aqui para vocês. Opa, voltei. Espera um cadinho, gente. Deixa eu botar aqui no ponto. Então, tudo que a gente está falando está aí. Dá para ouvir, gente? Você sabe o que é câncer de boca? O câncer de boca é uma doença comum entre a população brasileira e acomete a região da cabeça e pescoço. Eita, eu quero abrir a tela aqui, gente, desculpa, mas eu mexi aqui para abrir a tela. Vou deixar pequeno então, tá? Não vou abrir, não. Você sabe o que é câncer de boca? O câncer de boca é uma doença comum entre a população brasileira e acomete a região da cabeça e pescoço, podendo ter uma devastação muito grande. Este câncer é mais comum em homens acima dos 40 anos, com histórico de uso excessivo de bebidas alcoólicas e de cigarro. Mas a incidência do câncer de boca está associada também ao uso de outros fumos e ao vírus HPV. O maior sinal do câncer de boca normalmente é um ferimento parecido com uma afta, que evolui rapidamente e pode afetar a mucosa, a língua, os lábios do paciente. O principal sintoma é a não cicatrização. Mas se diagnosticado cedo, o câncer de boca tem cura e o tratamento pode ser feito pelo SUS. Por isso, fique atento. Caso perceba alguma alteração na boca, não tente medidas caseiras. Procure imediatamente um profissional de saúde. Vocês deram para ouvir, gente, o vídeo? Deu para ouvir direitinho? Sim. Deu. Ai, que bom. Fiquei preocupada. Então, tá bom, gente. Então, foi realmente que a gente iniciou falando, né? Então, todos esses fatores aí, homens, né, com idade maior de 40 anos, o cigarro, o álcool, HPV, então, são fatores associados. Estatisticamente, né, tem muito mais homens do que mulheres com câncer bucal, tá? Então, a gente já falou dos fatores de risco, mas ali não falou, mas tem a exposição solar, que é também, né, gente, um fator de risco aí para câncer de boca, isso é óbvio, tá? Que aí vem a parte externa mais do que a interna propriamente dito, tá? Então, vai aumentando com os anos, tá? Ele tem aí uma morbidade alta, né? O programa, existe um programa, né, que até está inserido junto com a saúde do homem, que tem essa visibilidade aí de diminuir, reduzir a questão do câncer bucal, né? Através da prevenção precoce, a gente vai trabalhar aí também com essa desfiguração da face desse paciente. Isso tudo leva, né? Quando a gente fala de câncer bucal, vou até diminuir aqui para vocês verem eu falando. Quando a gente fala de câncer bucal, a gente não fala só naquela lesão que existe. Então, a gente fala olhando para o paciente de uma maneira holística, né? Será que o psicológico dessa pessoa vai ser afetada porque ela precisa fazer uma cirurgia, porque ela vai modificar algo na face dela, né? Ou até mesmo pela própria lesão, que não é muito legal de se olhar, né? Então, a gente entra com uma equipe multiprofissional trabalhando com isso, né? Muitos artigos falam isso, a gente entra com outros profissionais, como fonoaudiólogo, né? Porque ele vai trabalhar com a questão da fala pós-cirúrgico, né? Porque, às vezes, esse paciente, ele pode ter... vocês estão me vendo ou estão vendo... Jocerlan entrou. Vocês estão me vendo ou estão vendo o material? Te vendo. Te vendo. Então, olha só. Tô vendo você. Tá. Então, depois eu boto o material. Então, o que acontece? Quando você trabalha com essa pessoa, tá? Então, você tem que lembrar sempre de uma equipe. Então, eu preciso o tempo todo, tá? Estar ligado
né, com bucomaxilo, né, um cirurgião dentista que trabalha com isso também, às vezes, dentro do hospital. Tem hospitais que já tem essas pessoas inseridas dentro do CTI, como eu já falei, não sei se foi com vocês, mas já existe esse profissional dentro do CTI. Se eu não falei, eu vou falar novamente. Eu fui a um congresso em São Paulo, no CONDEP, e eu fiquei um pouco assustada quando se falava que às vezes a gente acha que é bobeira falar de higiene oral, que é uma coisa muito irrelevante. Só que quando foi apresentado esse tema lá, que eu também falei assim, pô, falar de higiene oral, né? Muitas coisas para falar, mas é interessante também. Nós, da enfermagem, sempre tivemos essa, né, assistência da higiene oral sempre foi conferida à enfermagem, tá? O que eu quero dizer para vocês? A enfermagem, ela está perdendo o campo nessa área para os dentistas. Tem dentista trabalhando dentro de CTI hoje, trabalhando só com higiene oral. Ah, mas isso é bom, que aí a enfermagem não vai precisar. Eu não acho tão legal assim, né? Porque dá a impressão que a gente não teve capacidade de fazer o que era realmente nosso, né? Será possível que a gente tem que deixar um paciente com candidíase, né, chegar a não saber identificar um CA de boca inicialmente, precocemente? Por que não? Por que tem que ser, né, um dentista ou alguém especializado? Se a gente sempre cuidou dessa parte, né, desde Florence, a gente sabe que a parte da higiene não é só corpo, né? A boca também, cabeça, pescoço, tudo, né? Então, lá foi mostrado, né, que os dentistas, eles estão fazendo parceria, né, com os enfermeiros nessa questão, não que seja ruim, até bom, né, para a área deles, mas a gente tem que ter muita atenção, porque tem lugares que não tem dentista dentro do CTI, por exemplo, ou então não, a maioria, né, gente, não tem dentista dentro de clínica cirúrgica, por exemplo, clínica médica, e quem é responsável pela higiene oral do paciente é a enfermagem. E eu vejo muito, assim, de verdade, um desleixo muito grande. Você pergunta se fez, né, banho no leito, faz banho no leito, mas fez a higiene oral? Ah, não faz, né? Então, assim, é uma coisa que está ficando meio perdida na enfermagem, essa questão da higiene oral, gente. Então, assim, quem fica em cima disso, né? Os técnicos, os auxiliares, é o enfermeiro, né? Ah, professora, mas o cliente, né, o paciente, ele não tem escova de dente, não tem, usa o abaixador lingual, faz a higiene com a gaze, né, como vocês aprenderam aí, né, em semiologia, né? Se a família não trouxe, pede para trazer um antisséptico bucal, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque às vezes tudo começa ali pela boca, tá? Então a gente está falando de câncer bucal, mas tem outras patologias que esse paciente pode ter em relação ao desleixo, não só dele, mas o desleixo da enfermagem ali que está cuidando dele, em relação a isso, tá? Por exemplo, uma endocardite infecciosa, né, pode ser causada por essa questão também, né? Então, quer dizer, às vezes as pessoas não dão muita vazão a isso. Será que o paciente está com uma gengiva friável, que é o quê? Na hora que ele vai escovar o dente, ou que eu vou passar a espátula lá, quando a gente fala é friável, é quando está mais amolecida, está mais vascularizada, né? Então, isso é uma periodontite. Eu não sou dentista, mas eu preciso saber de algumas coisas, certo? Preciso ter noção. A enfermagem, ela tem que ter noção de tudo um pouco, tá? Matias entrou, Elma entrou. Tá? Então, a gente precisa avaliar, sim, tá? Desde o nascimento da criança, a gente tem que avaliar essa questão de higiene oral, tá? Não é porque a criança mamou, vai ficar mamando a vida inteira, que a gente não tem que dar uma olhada e instruir a mãe a fazer isso, tá? Então, voltando aqui no material, vou botar aqui para vocês de novo, tá?
Então, estatisticamente, os homens têm esse desleixo, né, com a higiene oral. Então, a gente tem que estimular isso também neles, ok? Apareceu aí para vocês agora? Botei o material aí na tela. Então, vamos lá. Então, existe um programa específico de combate ao câncer bucal, principalmente nos homens, na saúde do homem. A incidência é grande, neoplasia, principalmente maligna, né? E faringe, né? Que a gente chama de orofaringe, né? E aí é mais comum nos homens, né? E o sétimo, né? É câncer que atinge, tipo de câncer que atinge nas mulheres, né? Mais de 80% das neoplasias malignas são na região orofacial, como a gente viu aí, tá? Língua, lábio, aí eu vou explicar a vocês como que se faz o autoexame. A própria pessoa pode examinar os locais para poder saber onde que está o câncer, tá? Os tipos de câncer, né? Como que é feito o diagnóstico, tá? Então, a gente vai fazer, né? A pessoa vai te relatar isso aí, geralmente é uma suspeita clínica, através do relato mesmo, e aí a gente vai coletar os dados, a gente vai fazer um exame físico, né? E baseado nesse exame físico, a gente vai ver o aspecto dessa lesão, tá? Inicialmente, né? Ela tem uma coloração, depois ela vai mudando essa coloração, tá? Que a gente vai ver depois, vou mostrar para vocês. Então, como que seria essa lesão? Tá? Eu vou mostrar para vocês depois. Quais seriam os sintomas desse paciente, dessa pessoa, né? Será que esses fatores de risco que a gente já falou, né, estão associados a essa condição clínica, esse aspecto aí dessa lesão que a gente está avaliando? Então, a gente tem que ter, né, através dessa suspeita clínica, avaliar tudo isso, aspecto da lesão, os sintomas e se os fatores de risco estão relacionados, tá? Esse diagnóstico, né, ele é clínico, tá? O definitivo, ele só vai ser confirmado depois que for feita uma biópsia, tá? Uma análise anatomopatológica dessa lesão, tá? Bem, então como que seria feito esse exame? Como que a gente orientaria esse paciente a fazer esse autoexame, tá? Primeiro, a gente vai pedir para ele diagnosticar, fazer uma análise, uma observação, se ele tem alguns sintomas que estão relacionados ao CA de boca, tá? Que são inchaços, né? Pode ser na região interna da bochecha ou na língua, né? Se essa pessoa tem áreas dormentes, se ele tem aftas, se essas aftas são grandes, são prolongadas, se ele tem caroços ou ínguas no pescoço, se são algumas sintomatologias, né? Lembra que eu falei que a gengiva ela é friável, né? Ela é bem frágil, né? A qualquer toque, a qualquer escovação, né? Os dentes também ficam frágeis, eles ficam mais quebradiços, eles ficam mais amolecidos, tá? É uma outra característica também, tá? Existem manchas, né? Na boca, na face interna, no palato, né? E feridas. Nessas feridas, elas têm dificuldade de cicatrizar, porém, essas lesões, elas são indolores, tá? Elas podem ter, como eu falei, a coloração diferenciada, ela pode ter inicialmente avermelhada, depois esbranquiçada, e assim sucessivamente. Depois eu vou mostrar as fotos especificamente para vocês, tá? Vou botar aqui o material para vocês. Tá dando para acompanhar aí, gente? Então dá para enxergar, né? Tranquilo? E aí, como que deveria fazer esse autoexame, né? Então, esse paciente, ele vai estar lá na frente do espelho, você vai orientar para ele estar lá na frente do espelho, tá? Observar primeiramente os lábios, porque depois vocês vão ver comigo que existe uma lesão, né, da boca, como se fosse uma aftose, uma afta, que é uma lesão cancerígena, que pode iniciar nos lábios. Então, observar os lábios, né? Observar, né, o palato, né? Superior aqui, ó, a parte superior aqui, né? A face, lá, o céu da boca,
Depois, observar a língua, se tem essas manchas, né? Se tem mancha avermelhada, se tem mancha esbranquiçada, se tem lesão, né? Então, qual a lesão, né, que essa pessoa pode ter? Pode ter em forma de afta. A gente fala também aquela lesão cancerígena, que a gente fala que é pela desordem celular, né, que parece uma casquinha de laranja. Então, pode ser também nesse aspecto, tá? Embaixo da língua, então a pessoa coloca a língua para fora, né? Depois levanta a língua para ver a parte de baixo da língua, que às vezes também pode ter alguma mancha ou pode ter alguma lesão, tá? Lateraliza a língua, porque na parte lateral também deve ser inspecionado, então pede para a pessoa virar, lateralizar a língua, ver se tem essas manchas ou tem essas lesões que eu acabei de falar, vira para o outro lado também. Vai na face interna da bochecha, lá observa também se tem lesões, se tem manchas. As manchas, elas podem ser escuras também, depois eu vou explicar isso para vocês. Então, verifica de um lado, verifica de outro, tá? E no final, você vai pedir para a pessoa palpar aí, né, o pescoço logo abaixo do queixo, né? Para ver essa possibilidade aí também de ter algum tipo de caroço, íngua, enfim, no pescoço, tá bom? Então, essa seria a orientação de autoexame, né, para diagnóstico precoce de câncer de boca, tá? Vou passar aqui. Bem, então tem os fatores de risco sociocultural, a gente já falou, os mais conhecidos, o tabaco, né? Cerca de 90%, né, dos pacientes tabagistas diagnosticados são diagnosticados com câncer, né? O cigarro, ele é o maior risco, por isso que a gente sempre fala no cigarro, embora tenha os outros fatores de risco, mas o primeiro de todos aí é por conta do tabaco, tá? Temos aí também o consumo, né, excessivo ou regular de bebidas alcoólicas, que aí pode aumentar a probabilidade e o risco de câncer bucal. O vírus HPV, tem algumas pesquisas que também já comprovam, né, que esse vírus está relacionado à causa de câncer bucal. Então, a gente tem que realizar a prevenção, orientar homens, mulheres em relação a isso, tá? Radiação solar, né, exposição ao sol, sem proteção, né, dos lábios, aí na parte exterior. Então, às vezes, a pessoa não tem o hábito, os homens não têm hábito, gente, de usar protetor solar, a maioria das mulheres usa, mas os homens não usam, isso é uma estatística grande. Então, geralmente eles têm câncer bucal por radiação solar, tá? E a higiene, né, que a gente falou, higiene e alimentação. Então, a alimentação também é um fator de risco, o qual a gente não falou, mas aquele homem, né, aquela pessoa que tem uma alimentação pobre em proteínas, vitaminas, sais e minerais, mais rica em gordura, né, ele também tem como esse fator de risco aí, a má alimentação, né, e a falta de higiene, tá? Nós temos aí a prevenção primária, que aí a gente vai fazer algumas ações, como enfermagem, né, voltadas à prevenção do câncer bucal, para reduzir essa incidência aí. Então, a gente pode atuar como prevenção primária em atenção básica ou dentro do próprio hospital, dependendo da unidade, a gente pode já estar trabalhando isso aí, tá? A gente pode estar orientando esses pacientes para modificar os hábitos, tá? Então, a gente vai apresentar todos os fatores de risco, né, essas pessoas, os que eles conhecem, os que eles não conhecem, para estar minimizando aí a probabilidade de ter câncer bucal, tá? Então, a gente vai montar grupo, aquela coisa que a gente já sabe, monta grupo, né, de saúde do homem, ou grupo de tabagistas mesmo, né? Então, os homens tabagistas, que às vezes tem maior interesse de ouvir, então a gente vai começando por eles,
e aí a gente vai oferecendo esses recursos aí para que eles possam também divulgar, disseminar essas orientações, tá? Então, a gente vai fazer aquela questão preventiva de orientação, de formação de grupos, né, de campanhas, de palestras, de educação em saúde, e a gente vai entrar com a prevenção secundária já fazendo uma ação para diagnóstico precoce, né? Então, esse diagnóstico precoce, né, a gente não faz só através de biópsia, mas como eu já falei, a gente faz através da estimulação do autoexame. Então, você pode tirar um dia aí para trabalhar na sua unidade com essa questão do autoexame bucal, né, nos homens. Então, isso vai ser mais fácil para identificar. Você está também capacitando os agentes comunitários para estar orientando esses homens, e caso algum deles tenha alguma queixa, né, a gente está indicando esse paciente, né, a um especialista, e a gente já fazer um diagnóstico clínico ali, enfim, orientar aí ao médico da unidade. Então, a gente já vai captando, fazendo a busca ativa desses homens aí, tá? O câncer bucal ele pode levar meses antes de apresentar algum sinal, sintoma percebido pelo próprio paciente. O diagnóstico precoce da doença ela vai fazer com que os níveis de cura alcancem de 90% dos casos, porque a importância de uma anamnese, né, uma abordagem mais efetiva, né, vai fazer com que a gente identifique aí os fatores de risco, né, nesse exame físico detalhado, tá? Então, se você for avaliar um homem, né, na consulta de enfermagem do homem, onde você tá lá e você já sabe, vocês já estudaram sobre isso, eu vou pedir todos os exames, né, simples, oferecer os exames para ele, tá? Você vai perguntar sobre a atividade sexual dele. Se ele for um cara que é tabagista, você já, né, tabagista, etilista, né, tem consumo excessivo de álcool, né, você vai fazer uma anamnese, vai fazer coleta de dados, você tem todos esses dados, você já vai pensar em fazer um exame com ele, fazendo do jeito que a gente explicou aqui, para você avaliar a cavidade bucal desse paciente, tá? Se tiver alguma alteração, você vai estar registrando e vai estar contactando essa equipe multidisciplinar e encaminhando esse paciente, tá? Temos aí a prevenção que é terciária, quando essa pessoa já tem a lesão, mas a gente vai limitar o dano, ou seja, vai fazer com que isso não progrida, né? Se tiver dor, né? Às vezes nem a dor na lesão em si, mas a dor esofágica, a dor na deglutição, às vezes, porque comprometeu, né, o esôfago, enfim. Então, a gente vai controlar a dor, a gente vai estar prevenindo as complicações secundárias, a gente vai melhorar a qualidade de vida aí entre os profissionais de saúde, fonoaudiólogo, né, para estar ajudando no tratamento, né, reintegrar esse indivíduo à sociedade, até pela questão, como eu falei com vocês, né, não sou eu que estou falando, né, artigos e revistas científicas falam que às vezes isso afeta o psicológico por ser um local, né, que é mais visto, né, o rosto, né, então está reintegrando esse paciente à sociedade, né, para atividades diárias, tá? Então, como eu já falei aí, vamos estar relembrando aí os sinais e sintomas que a gente deve observar, as lesões na cavidade oral ou lábios, eles cicatrizam por mais de 15 dias ou não? Então, se eles não cicatrizarem por mais de 15 dias, a gente já pode ter uma suspeita aí, né, dessa lesão bucal, um CA de boca, tá? As manchas, elas são vermelhas ou esbranquiçadas na língua, gengivas, palatos, né, na mucosa jugal, no pescoço. Ele tem uma rouquidão, que também é uma característica persistente, né? Mesmo que seja na boca, professora. Tem rouquidão? Pode haver rouquidão, sim, porque às vezes pode ter ido para outras áreas, né? Ele pode ter aí, nos sintomas mais avançados, a dificuldade para deglutir, como eu falei, né? Então, precisa de ajuda, né? Dificuldade na fala, sensação que há algo preso na garganta, justamente pelo CA, né?
A gente faz o exame visual e o exame tátil. A gente pode calçar a luva, né? Colocar uma máscara e palpar, verificar como que é a lesão, ok? Desse paciente, ok? Se houver necessidade, a gente caminha aí para o médico vai solicitar uma biópsia, ou cirurgião dentista, às vezes você não tem o médico na hora ali que você está atendendo esse paciente, você troca uma ideia com o cirurgião dentista da unidade básica de saúde, então, todo saber é compartilhado, tá? Então, como a gente já falou, lábios, observar lábios, língua, gengiva, assoalho da boca, mucosa da bochecha, né, o vestíbulo palato da boca, a úvula, que a gente fala que é aquela campainhazinha, né? As glândulas salivares, então você vai pelo pescoço, você vai fazer o exame físico desse paciente. Você vai deixar ele sentadinho lá e você vai estar palpando aí as glândulas desse paciente, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês das lesões que são malignas. E aí, no material que eu mandei para vocês, não tem as fotos. Eu vou mandar de novo esse material, porque eu acrescentei as fotos desses tipos de lesões, que são as lesões malignas, né? Então, tem as leucoplasias, a estomatite nicotínica, que é por conta do tabaco, eritroplasias, eritroleucoplasias, queratose ou ceratose, né? Actínica solar, que é por conta da radiação solar, e geralmente na face externa, né, da boca. Tem o líquen plano, que é como se fosse uma redezinha venosa branca, que é uma característica de câncer maligno, né, bucal. Tem o nevo, né, que é um sinal, ou uma pinta, é uma mancha escura, que aparece também, que pode também ser um indicativo de câncer bucal, que é por conta do aumento dos melanócitos, então fica uma mancha na língua ou na bochecha mais escurecida, tá? Então, aqui é uma redezinha venosa esbranquiçada, e aqui é mais escurecida. E a candidíase, né, gente? Que aparece junto aí com a lesão de CA de boca, tá? Então, as fotos aí que eu acrescentei, dá para você, não tem material, mas eu vou enviar novamente, dá para vocês olharem aí bem o que seria uma leucoplasia de boca. Então, tem essa coloração aí esbranquiçada, né? Então, também dá para observar que é uma lesão cancerígena, né? Porque ela não é uniforme, né? Então, dá para a gente observar que não é algo normal, tá? Então, já é uma característica a ser observada. A gente pega né, como está aqui mostrando, a gente pega o abaixador lingual, né, e dá uma olhada. Se você tiver dúvida, você pode palpar, mas se você olhar, você já vê que tem uma lesão aí nessa região, tá? Então, isso é uma característica que a gente relaciona a leucoplasia de boca, tá? Então, essa... Oi, pode falar. Fala pra entrar na internet, caiu. Ah, tá. Admiti ela aí. Então, tem essa leucoplasia de boca. Vou colocar aqui para vocês de novo coisa. Leucoplasia de boca é uma condição onde as manchas ou lesões, elas são espessas, né, brancas, e elas aparecem dentro da boca, né? Ela não é por fora, ela é dentro da boca. Geralmente, elas são nas bochechas e elas são nas gengivas, tá? Ocorre por conta do crescimento excessivo celular, tá? Deixa eu passar aqui. Próximo, vocês verem a foto também. Ok. Ui. Passei demais. Então, temos aqui a estomatite nicotínica, é igual uma estomatite mesmo, gente. Umas aftas, né? Parece umas aftas, uma estomatite, tá? Por conta do uso do cigarro. Então, tem essas lesões associadas. Então, vocês já viram que uma das características pode ser aquela, que é a leucoplasia bucal. Tem essa aqui também, que é a estomatite nicotínica, que é por conta associada ao tabaco. Então, tem
lesão, afitose em palato, né? Região da bochecha também, que tem muito, né? São coisas que a gente também deve estar observando, tá? E, geralmente as pessoas não observam isso, deixa passar, tá? A eritroplasia, como eu falei com vocês, essas manchas, elas já não são mais brancas, elas são avermelhadas. A eritroplasia, elas são manchas avermelhadas. Tem uma lesão aqui, ó, dá para ver. Vocês estão vendo, gente, aqui, ó? Nessa região aqui, ó,essazinha também, né? Mas ela é uma mancha avermelhada. Isso aí já é um indício, né, para o câncer, porque a gente chama de estágio pré-canceroso, né? Essa placa, né, essa lesão, ela dói? Não, ela é indolor, tá? Então, pode ter em outros lugares, mas para o câncer de boca, ela pode estar na língua, no palato, na bochecha, como eu falei para vocês, tá? Aqui é a eritroplasia, que ela é mancha avermelhada. A eritroleucoplasia, ela tem áreas avermelhadas e brancas. Então, é um misto da eritroplasia com manchas brancas. Então, tem manchas vermelhas, tá vendo? E manchas brancas, ok? Tô explicando, gente, para vocês, né, em algum momento saber identificar isso aí e logo encaminhar, né? Esse paciente, não deixar para lá, vai para casa, tá? Queratose ou ceratose actínica, né? É bem sutil, gente. Começa bem sutil, né? Geralmente ocorre pela radiação solar, olha, tá vendo? Ó? Parece uma aftazinha também aqui, olha, mas ela é bem sutil, ela vai aumentando. Então, às vezes, isso vai passando despercebido, mas aí você vai perguntar o que esse paciente? Há quanto tempo você está com essa lesão? Quanto tempo essa lesão não cicatriza, né? É por mais de 15 dias ou é por menos de 15 dias, né? Então, esse é um dado também importante que a gente tem que estar atento, tá? Então, são neoplasias essas são benignas, no caso, né? De pele, e ela tem potencial, né? Ela tem a potencialidade para se tornar um tipo de câncer de pele e até maligno, né? Evoluir para um câncer de pele maligno, mas está na boca, né? Então, a gente tem que falar nele também, tá? Beber uma aguinha aqui. Então, temos aí o que a gente falou do líquen plano, que eu falei que é como se fosse uma redezinha venosa esbranquiçada, tá? Olha, isso aqui não é candidíase, não, gente. Isso aqui como se fosse na vascularização, na face interna do tecido, tá vendo? Não é secreção, isso não é uma secreção. Como se fosse uma redezinha venosa, tá? A gente chama de líquen plano oral ou bucal, tá? Então, como diz aqui o conceito, é a inflamação crônica do revestimento interior da boca, sendo que ele causa o surgimento de lesões brancas ou avermelhadas na região. Aqui também não é doloroso, na maioria das vezes ele é indolor, tem essa aparência esbranquiçada, semelhando-se a uma rede, tá? Então, como está bem descrito aqui, tá? É outra característica, então a gente vai somando esses dados, né, para fazer um diagnóstico precoce de câncer bucal aí, tá? Muito legal se fizesse uma campanha em homens tabagistas, né, buscando essas coisas, tá? O nervo bucal, como eu falei com vocês, né, já é diferente do plano oral. Olha, esse aqui é branco, né, tipo uma rede venosa branca. Aqui nós temos, gente, uma mancha. A gente pode falar que o nervo bucal, ele pode ser mancha ou ele pode ser uma pintazinha, tá? Escurecida, tá? Ele é escurecida pela proliferação dos melanócitos. Então, começa a ter esse escurecimento aí, né? Aí, com certeza,
né? Pode ter algum tipo de associação aí ao paciente que é tabagista, enfim. E pode ter também como uma mancha aqui, ó, como está mostrando aqui, tá? E a gente está observando isso aí também, tá? Se chama nevo bucal, tá? Então, falamos aí um pouquinho do diagnóstico precoce. Não tem como fazer diagnóstico precoce se você não sabe a sintomatologia, se você não sabe como identificar. Às vezes você acha assim, lesão de câncer, a gente já sabe, é igual todo câncer, mas tem essa sintomatologia pré-cancerígena, né? Que a gente fala, né? Então, a gente tem que ter esse olhar também para fazer o diagnóstico precoce. Então, a gente vai estar limitando o dano, a gente vai fazer com que aquilo ali não evolua, tá? Essa é a nossa responsabilidade, tá? A gente tem que ver os sinais de alerta, como eu já falei com vocês, feridas que não cicatrizam, as manchas, né, a língua, as tumorações, os caroços, né? Então, deixar esse cliente sabendo que são sinais de alerta, não é só o profissional. Então, nos grupos, né, que você for fazer, que você for orientar, ou na sua consulta, né? O meu paciente é tabagista, mas não tem câncer bucal, não. Ué, mas independente dele não ter câncer bucal, e se ele já é tabagista, né? Ele é alcoolista, né? Você sabe que ele tem todos esses fatores predisponentes, você já vai estar orientando quais os sinais e sintomas ele tem que ter de alerta ali, ó. Se surgir isso, né? Se o senhor identificar isso, né? De vez em quando o senhor dá uma avaliada aí, né? Em frente ao espelho. Se aparecer isso ou aquilo, você vem, procura a unidade de saúde, a gente vai te atender, a gente vai te encaminhar, tá? Isso que a gente faz prevenindo, tá? Então, a gente pode também ver a probabilidade de fazer esse diagnóstico clínico e também um diagnóstico através de biópsia, né? Fazer esse contato aí com outros profissionais de saúde, para a gente já estar prevenindo algumas questões aí, ou preparando para um pré ou pós-operatório, né? Conduzir essa situação, gente, para um tratamento adequado que não seja muito danoso para o paciente, tá? Então, depois que a gente vai observar todas essas sintomatologias aí, a gente vai ter que adotar uma conduta específica, tá? Depois da biópsia, deu positivo, o que a gente vai fazer, né? Com qual profissional que a gente vai contar. Então, falando mais uma vez, quais são os profissionais, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter um médico especialista ou onco, ou a gente pode ter, né, o bucomaxilo, pode anotar aí, bucomaxilofacial, cirurgião dentista, né, que a gente pede também para estar avaliando. A gente vai ter uma assistente social para estar acompanhando esse paciente. A gente vai ter um psicólogo acompanhando esse paciente. A gente vai ter um fonoaudiólogo preparando esse paciente, né? Às vezes ele tem dificuldade de deglutir, às vezes ele tem dificuldade na fala. Se ele não tem dificuldade no pós-operatório, ele pode ter dificuldade para deglutir ou dificuldade na fala. Então, a gente já entra em contato com esses profissionais, tá? Pode perguntar. Pode repetir de novo a equipe? Tá. Então, vamos lá. Um médico oncologista. Né? Ou um bucomaxilofacial, ou os dois juntos, né? Bucomaxilofacial. Um assistente social. Um psicólogo. Avaliar toda a questão, né, da aceitação, da questão física.
O ideal é que esse paciente, né, ele tenha um acompanhamento com um nutricionista, tá? Até para estar orientando ele no pós-operatório, né, o tipo de alimentação que ele deve ter, não comer qualquer coisa, porque pode predispor aí até uma metástase, né? Então, também entrar em contato aí com o nutricionista e o enfermeiro, o técnico de enfermagem, né? A equipe de enfermagem, dando essa assistência aí ao paciente com câncer bucal. Então, gente, é uma equipe multidisciplinar mesmo, tá? Mesmo, a gente tem que colocar todo mundo junto aí para ver esse paciente bom, tá? Não adianta só enfermagem sozinha, não. Porque o que o fonoaudiólogo vai fazer, eu não vou fazer. Né? O que o nutricionista vai fazer, eu não vou fazer. Então, a gente precisa de ajuda, tá? A gente vai fazer uma avaliação minuciosa desse paciente na nossa consulta, mas também a gente vai pedir uma contrapartida desses profissionais. A gente vai estar encaminhando esses profissionais, né, esse paciente para os profissionais específicos, ou da unidade. Na unidade básica já tem um assistente social, já tem um nutricionista, tudo bem, se você quiser encaminhar ele para esses profissionais da unidade básica, tranquilo, mas às vezes ele também tem que ter um acompanhamento lá no hospital, onde ele vai fazer a cirurgia, enfim, e aí a gente tem que ter uma contrapartida do que essas pessoas e esses profissionais estão fazendo, porque a continuidade do serviço, a continuidade da assistência tem que ser feita próximo da casa dele, onde ele está sendo consultado ali com o enfermeiro, com o médico, tem que ter um retorno aí. Sempre lembrar de fazer o link de atenção básica, atenção secundária, atenção terciária, sempre fazendo referência e contra-referência e sempre colocando no prontuário, tá? Então, tem municípios que a gente coloca no prontuário eletrônico, já é direto, você vai no computador e já bota a contra-referência desse paciente. Então, ele foi no oncologista, eu referenciei. O oncologista me contra-referenciou esse paciente, tá? Qual tipo de lesão eu tenho? Então, eu já tenho esse tipo de lesão. Eu suspeitei que esse paciente, a indicação minha como enfermeiro, tem esse tipo de lesão, tem isso, tem aquilo. Você já coloca lá na referência. Se você tem autonomia de referenciar esse paciente ou especialista, você vai estar anotando todas essa sintomatologia, né? Histórico de tabagismo, etilismo, né? Várias coisas aí você vai estar encaminhando esse paciente, porque você tem autonomia como enfermeiro para estar referenciando esse paciente para especialista. Aí ele fazer o diagnóstico diferencial com biópsia, tá? Se você já fez o clínico, agora ele vai fazer com biópsia, tá? E aí ele vai contra-referenciar se ele realmente pediu uma biópsia, se ele não pediu, né? Sempre manter esse contato com esse paciente para saber resultado de exame, pede para levar na próxima consulta o resultado de exame, transcreve o resultado de exame para o prontuário do paciente, para sempre a gente ter uma continuidade do atendimento. Desse paciente solto também não. Sempre está acompanhando esse paciente. Se dentro do hospital, né? Eu estou falando de atenção básica, mas se dentro do hospital, você é um enfermeiro que está lá no hospital, procura saber o histórico desse paciente, como que surgiu essa lesão, quais os fatores de risco, qual médico vai estar acompanhando, qual exame que ele já fez ou ele não fez ainda, né? Se ele tem alguma disfunção, né? Não consegue deglutir, né? Então você já aciona, né, os profissionais de dentro do hospital para dar esse auxílio aí esse paciente, faz todas as orientações em relação ao pré e pós-operatório, caso seja necessário. Se já, né, saiu o resultado da biópsia e o médico quer fazer uma cirurgia, né? Então, você já orienta esse paciente para o pré, para o pós-operatório, fala com ele que ele pode passar por uma reabilitação, há a possibilidade dele passar por uma reabilitação, né? Então, a gente já vai preparando esse paciente para o pós-operatório, né? Então, vamos lá. Quais as opções de tratamento, né?
obviamente, depois da biópsia, ele pode passar por um tratamento cirúrgico, né? Que são as melhores chances aí de cura, e ele pode passar por químio, né? Como as outras lesões os outros cânceres, né? Que a gente viu, ele pode passar por uma quimioterapia, e os cuidados todos são iguais de quimioterapia, a gente tem que ter cuidado, né? Como eu já falei, inserir as medicações em bomba, avaliar sinais de flebite, mudar o membro quando necessário, né? O acesso quando necessário, né? Observar sinais de infecção, acompanhar, orientar esse paciente na hora da quimioterapia para sinais de alerta, que é náusea, vômito, né? Ver a necessidade de interromper a quimioterapia na hora da sessão e depois continuar. Então, todos esses critérios são iguais para a quimioterapia, né? Nesses cânceres que eu falei. Eu estou falando de câncer de boca, gente, mas isso se estende ao câncer de esôfago, né? Que isso aí pode ocorrer uma metástase, o câncer pulmonar. Então, a tendência, né, de a gente não limitar danos é que isso aí progrida, né? Que vá para outros órgãos, né? E aí ele também pode ter a outra opção, né? Ou junto, né? A radioterapia, né? Fazer a radioterapia, que também os cuidados e assistência de enfermagem são iguais aos outros que a gente também falou, tá? Vou botar lá. Então, e o tratamento com fonoaudiólogo, né? Que a gente falou que é muito importante, que às vezes a gente não dá muito valor, né? Que a gente não entra em contato com fono. Para quem não sabe e quem não trabalha em hospital, o fonoaudiólogo ele tem uma função muito específica. Não sei se todos os hospitais fazem isso, mas geralmente fazem. Existe uma coisa chamada dieta de prova. Não sei se vocês já ouviram falar em dieta de prova. Vocês já ouviram falar isso? Um professor já falou isso com vocês? Em dieta de prova? O que seria dieta de prova? Nunca ouvi falar, não. Os outros, ninguém nunca ouviu falar em dieta de prova? Ninguém? Não. Dieta de prova seria que você come antes de fazer uma prova? Come de fazer antes da prova? Pode ser. Mentira, né? Não. Dieta de prova é o seguinte, gente. Quando a pessoa tem a deglutição comprometida, seja por qualquer motivo, tá? A gente sempre entra em contato com o fonoaudiólogo, tá? Ele é que permite, junto com o nutricionista, fazer essa dieta de prova, tá? Dieta de prova é um alimento, uma alimentaçãozinha de líquida para pastosa, tá? Ela é dada num copinho de café, tá? Ou na seringa para o paciente, para ele se adaptando, tá? Se vocês quiserem até, gente, anotar isso, porque isso é muito importante, que o fonoaudiólogo não vai ali no hospital só para poder reabilitar esse paciente para fala, não. Até para comer. O fonoaudiólogo, ele reabilita o paciente. Tá entendendo isso, gente? Até para deglutir. Então, a gente precisa saber da importância do fonoaudiólogo. A gente precisa valorizar as outras profissões também. Então, toda vez que você tem um paciente que tem a área, né, de deglutição, o esôfago, né, comprometido, né, ele não consegue, a gente nunca vai entrar, professora, mas então vamos colocar esse paciente numa dieta integral e aí não tem problema, nem precisa trazer o fonoaudiólogo. Lógico que precisa, gente. Ele que vai avaliar qual o momento que ele vai voltar a se alimentar por comida pastosa, sólida, líquida, né? Ver se ele não tem essa probabilidade de ter broncoaspiração. Então, ele também vai estar acompanhando isso aí. Então, ele vai dando, né, essa dietinha de prova, né?
e ele vai fazendo relatórios para a gente, ele vai avaliando, ele vai trocando ideia, vai mostrando para a gente qual o momento que a gente deve tirar essa sonda enteral e que ele já está apto aí para comer alguma coisa. E geralmente a gente pode até fazer parcialmente, né? Ele está com a sonda enteral, né? Porque se ele fez a cirurgia de boca, às vezes ele não tem condições de comer pela boca, obviamente, né? Então, ele está com a sonda enteral, mas como ela vai fazendo a dieta de prova, todo dia de manhã, geralmente, que se faz, ela vai dando um pouquinho, né? Vai, aos poucos, vendo a evolução desse paciente, e aí ela vai dando esse feedback para a gente, e a gente vai vendo a possibilidade de manter os dois juntos e tirando aos poucos a dieta integral. Tá bom, gente? Entenderam isso aí? Então, a fono, além dela fazer a reabilitação, de fazer a prevenção, né, de fazer um atendimento pré-cirúrgico, né, de saber o que esse paciente tem, se ele, né, tem rouquidão, né, que é outra coisa também que atinge o paciente com câncer bucal, né, ele faz o atendimento pós-cirúrgico. Depois do atendimento, né, pós-cirúrgico, essa avaliação, após a cirurgia, ele faz uma avaliação e ele faz a fonoterapia, que é, né, voltar a falar sem a rouquidão, e ela vai ter todo um trabalho aí de prevenção para prevenir, né, a questão estrutural da fala, tá? A fonação que a gente fala, tá? Entenderam aí, gente, o objetivo da fono? Não precisa ditar, não, né? Já anotaram aí, né? Pode repetir? Eu falei muita coisa. A fonoaudióloga, olha só, ela tem várias funções, tá? Primeira coisa, tá aí para vocês, que é o atendimento que ela faz no pré-cirúrgico, tá? Então, ela vai avaliar rouquidão desse paciente, deglutição, fala, tudo isso. Então, ela vai fazer diariamente um relatório, a gente vai sempre estar conversando e ela passando para a gente qual foi a avaliação dela. Então, a gente tem que entrar sempre, gente, sempre conversando com os profissionais, todos têm seu valor, tá? Vai fazer esse pré-cirúrgico, beleza, fez a cirurgia, ela vai fazer uma avaliação pós-cirúrgica, vai fazer um atendimento pós-cirúrgico, avaliando esses mesmos quesitos, se piorou, se melhorou, né? E também olhar a condição, gente, da alimentação junto com o nutricionista, que é a dieta de prova. Essa dieta de prova, como ela avalia a deglutição, né? Se o paciente está deglutindo bem, que está atingindo, qual a estrutura está atingindo, né? Ela vai auxiliar a enfermagem, né? Na decisão do uso parcial dessa dieta de prova, né? De estar inserindo alguns alimentos líquidos ou pastosos via oral, né? Qual o momento ideal que vai estar inserindo isso, tá? E qual o momento que ele está apto para receber uma dieta sem necessidade de sonda nasoenteral, entendeu? Depois que ela fizer isso, que entrar né, que a gente conversar com o médico também, enfim, é uma equipe, né? A gente vai saber dela como que está a fonoterapia, como que está a reabilitação estrutural aí da fonação desse paciente e da deglutição, tá? Então, ela tem um papel muito importante na reabilitação do paciente com câncer bucal. A gente sempre tem que estar atento aí o que esse profissional está fazendo, né? Será que ele realmente está avaliando a questão da deglutição ou só da fonação, né? Então, a gente tem que sempre estar junto. Ó, você poderia estar auxiliando aí nessa questão da deglutição, avaliar, passar para a gente, né? E você também no beira-leito está conversando com o acompanhante, esse acompanhante passar por você, se o paciente não consegue falar direito, né? Porque ele foi comprometido ali, né? Teve uma lesão, não consegue falar, converse com o acompanhante, pergunte a esse acompanhante,
né? Como que está aí o processo de acompanhamento com a fono e tal. Já que você já sabe e tem noção do que você pode estar acompanhando, tá? Então, também, por conta da quimioterapia, radioterapia, pode haver ausência da produção da saliva, ela também vai estar avaliando isso, também interfere na fala, vai avaliar dor e inchaço nessas estruturas que participam da deglutição. Outra coisa que a gente também tem que estar atento junto com a fono, como que tá a estrutura, né? Está tendo inchaço. Isso aí, gente, é muito importante, né? Porque esse paciente com edema, né? Ele pode vir a ter um fechamento aí da estrutura aí respiratória, ter uma parada cardiorrespiratória. Isso é um dado muito importante que a gente tem que escrever no prontuário do paciente. A gente tem que escrever ali na nossa evolução. Isso é um dado que é muito importante para o médico, né? Que às vezes ele pergunta, como que está o paciente? Né? Então, hoje foi avaliado e está com edema, e, né? Você vai dizer como que está a situação desse paciente aí, tá? Então, havendo necessidade de vias alternativas para alimentação e modificações na consistência alimentar, é o que eu acabei de falar com vocês. Então, a gente vai estar fazendo feedback um com o outro, com a necessidade de outra via enteral, nasoenteral, e fazendo a dietinha de prova aí, um ajudando o outro, tá? Bem, então, fonoterapia pós-cirurgia, né, causa aí, né, os impactos, né, sobre a fala, sobre a contenção dos alimentos, cavidade oral, a língua, traz o prejuízo à língua na fala, na deglutição, dependendo da extensão da ressecção cirúrgica, que pode ser parcial ou total, no palato, né, se for no palato, causa alteração vocal e também na deglutição, na região retromolares, em relação à mastigação, a própria respiração, fala e deglutição do paciente, no assoalho ali, no céu da boca, ali, né? A deglutição e fala também vai depender do tumor, né? A quantidade ali que foi retirada, tá? Então, a fonoterapia é muito importante nesse momento aí de reabilitação do paciente, tá? Só trabalhando com vocês aqui, para a gente estar terminando uma atividadezinha. Eu vou mandar esse material para vocês. Depois que eu terminar aqui, eu vou mandar um artigo, mas não vou mandar não. Vou mandar essa atividadezinha aqui, rapidinho a gente faz, tá? Então, vamos lá. Senhor DSB, sexo masculino, ele tem 45 anos de idade, é etilista. Tabagista, apresenta lesões em palato e gengivas. Dentição dele é preservada, com histórico de causa-morte do pai, CA de esôfago. O pai dele, né, no caso, com CA de esôfago. Diagnóstico de CA de boca, internado na clínica cirúrgica, avaliado pelo enfermeiro e médico plantonistas. Refere dor ao deglutir, refere medo e ansiedade em relação à morte, refere ter se alimentado mal durante muitos anos, de desleixo na higiene oral. Divorciado refere não ter parceiro sexual fixo. Então, de acordo com as questões, vamos responder aí. A gente já respondeu, mas vamos fazer junto aí, tá? Qual a doença que pode estar associada, né? Ou ter sido causa, fator de risco do CA de boca que não foi mencionado aqui nesse histórico? Deixa eu ver aqui quem vai responder. Peraí. Deisiane. Deisiane é muito quietinha, vamos falar. Fala, Deise. Qual uma patologia que pode estar associada aí que não foi mencionado nesse histórico desse paciente? Ela colocou aqui no bate-papo. Oi? Ela botou no bate-papo, ela deve estar sem microfone. Ah, tá. Ela respondeu vírus HPV. Muito bem. Então, vamos lá. Isso aí, Deise. Show de bola. Tem pessoas que estão sem áudio, né? Quais os profissionais que devem acompanhar o cliente com CA de boca? Acabei de falar. Vamos... Thalita, coloca aí, Thalita. Quais os profissionais? Ela tá com áudio ou tá sem áudio?
Thalita também sempre fica quieta, eu acho que ela não tem áudio, não. Então, vamos para Igor, então. Fala aí, Igor. Quais os profissionais que você entraria em contato para esse paciente? Olha lá, professora. A Thalita respondeu no chat, ó. Respondeu? Fala aí para mim o que ela respondeu. O que ela respondeu? Ela respondeu fonoaudiólogo, médico oncologista, bucomaxilofacial, psicólogo, assistente social, nutricionista. E nós, né? Enfermagem, enfermeira, beleza. Show de bola. A mesma resposta que eu ia dar. Show. Vamos lá. Quando o cliente refere ter se alimentado mal durante muito tempo, você deve correlacionar com que tipo de alimentação que predispõe CA de boca? Deixa eu ver aqui. Pamela, fala, Pamela, para nós. Pamela, pode abrir o microfone. Oi, cheguei. Fala aí para mim. Qual pergunta que você falou que eu não sei? Tá viajando na maionese. Qual cliente refere, quando o cliente refere ter se alimentado mal durante muito tempo, no caso desse aqui, tá? Esse caso clínico aí. Você deve correlacionar que tipo de alimentação que predispõe CA de boca, segundo o material que eu botei aqui para vocês. Professora, eu não consigo nem ler a atividade. Calma aí. Tá. Então, eu vou passar para outro aí, depois você me responde. Tá, só não tira a atividade da tela. Tá. Então, vamos lá. Quais sinais de alerta para CA de boca que devem ser observados pelo enfermeiro, Júlio? Júlio? Na sua avaliação, quais sinais de alerta para CA de boca? Oi, professora. Sinais de alerta que numa consulta de enfermagem aí que você para CA de boca. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui no material. Tá. São as lesões malignizáveis, é isso? São lesões malignizáveis, mas tem outras coisas. Sinais de alerta, sem ser as lesões. É só lesão que você acha que é? Como que seriam essas lesões? São iguais? Elas são sempre iguais? Acabei da aula aqui, gente. Sim, professora, achei aqui. Dificuldade na mastigação e de engolir, Isso. dificuldade na fala, sensação Isso. de algo preso na garganta. Isso aí. E esses sinais, né? Esses sinais, eles são iguais sempre ou não? Eles são sempre iguais? Essas lesões. As lesões que eu tô falando. Ou tem lesões que são pré-cancerígenas e outras não são pré-cancerígenas? O que você me falaria em relação a isso? Ainda sou eu? Sim? Sim, tem lesões que são pré-cancerígenas e tem lesões que não são. Isso. Aí, se você fosse olhar uma cavidade bucal que você visse uma pré-cancerígena, qual a coloração dela? Avermelhada. Avermelhada. E a coloração esbranquiçada, que parece uma rede venosa, seria o quê? Fala, Karina. Se ele souber responder, você fala. É o líquido líquido plano. Falaram junto. Isso aí. E se tiver uma pinta ou uma mancha escura na língua? Nervo bucal. Nervo bucal. Muito bem. Tá? Achou aí, Pamela, a resposta? Hoje eu estou que nem Felipe. Eu não achei. Desculpa. Eu estava devagando aí. Então, vamos lá. Tenta achar. Quais podem ser as sequelas de um pós-operatório de CA de boca
quais as orientações de enfermagem que deve oferecer. Deixa eu ver aqui quem não falou. Felipe? Felipe? Felipe tá aí? É rolês. Felipe? Felipe ou Matias? Matias tá aí? Entrou, mas não sei se ficou. Tá aqui, Matias. Fala, Oi, Matias. Ou você ou Felipe, responde aí a última questão para mim, por favor. Quais podem ser as sequelas de um pós-operatório de CA de boca? Quais as orientações que a enfermagem deve oferecer? Do trago, não tem sacanagem. Tá, pode olhar, dar uma olhadinha aí. Só que travou, né? Uhum. Calma aí. Tá. Professora, a C seria falta de proteína e aumento de gordura? Aumento de gordura na alimentação? Quando eu te elogio, não é puxar saquismo. É isso mesmo. Pode falar aí para a galera anotar. Fala aí. Falta de proteína na alimentação e aumento de gordura na alimentação também. Então, gente, letra C, essa é a resposta, tá? Falta de proteína, aumento de gordura, alimentos enlatados, conservas, essas coisas, tá? É a letra C. Então, a gente tem que fazer esse tipo de orientação para ele, então, aumentar o consumo, né, de alguns alimentos, diminuir de outros, tipo gordura, enfim, tá? Conservas e tal. Quais podem ser as sequelas de um pós-operatório de CA de boca? Paula? Tá aí, Paula? Paula? Perguntar aí você. Oi, tô aqui. Para que serve a dieta de prova? Um paciente com CA de boca. A dieta de prova é para o paciente que vai tirar uma dieta de uma sonda interal e começar uma dieta com um alimento líquido, pastoso, né? Para aos poucos conseguir deglutir. Muito bom. E quem que faz essa avaliação? Junto com o enfermeiro, no caso, né? É o nutricionista e o fonoaudiólogo. Muito bem. Voltando lá. Essa da última? Não, eu botei aleatório essa pergunta aqui agora. Entendi. Vocês podem estar anotando aí. Matias, vamos embora lá. Quais são as sequelas de um pós-operatório de CA de boca? Quem não souber, se ele não souber, vou passar para outra. E as orientações que a enfermagem deve oferecer. Tem sequela, né, gente? Quais são as sequelas? Tem impacto sobre a fala. Isso. Jocelyn? Jocelyn? Tá falando? Tá. O tratamento é com o fonoaudiólogo. Prejuízo na deglutição, alteração vocal e também na deglutição, mastigação, respiração, fala. Respiração, fala, rouquidão, isso aí. Tudo isso, tá? Até a respiração, né? Edema. Tudo isso. Isso. Anotaram aí? Então, edema, rouquidão, dificuldade na respiração. Você encontrou aonde? No material aqui, não foi? Aqui, ó. Dor, inchaço nas estruturas. Foi no material. Até a ausência da produção de saliva aqui, ó. Tá vendo? Ó? É outra coisa também que pode colocar. Ó. A ausência da produção de saliva também é outra consequência. Tá? Felipe, Werner entrou agora no final. A queratose actínica, Felipe.
Ela é causada mais por conta de quê? Ô, Matias, dá o microfone aí, Matias. Fiz o microfone. Felipe, fala aí para mim, queratose actínica, qual a maior causa aí da queratose actínica? Felipe tá na vibe do chá de cogumelo hoje. Qual a pergunta, Vivi? Qual a maior causa da incidência de queratose actínica? Radiação solar? Radiação solar, pode anotar aí também. Tá? Uma das maiores causas de queratose actínica, que é uma lesão que tem aqui, né? Tipo uma fitosezinha na boca, é a radiação solar. Não que não seja, né, causado por outras causas, mas uma das maiores causas aí é a radiação solar. Tá? Agora, terminar aqui. Tem algumas questões que eu não acrescentei aqui, gente, mas o vídeo... Pode falar, Júlio. Essas questões que você adicionou agora na hora, assim, de última hora, você vai colocar lá no final do negócio, porque eu não anotei as perguntas. Então, aí o vídeo vai estar exposto aí para vocês, que agora de cabeça eu não lembro mais, que eu perguntei tudo aqui no tete-a-tete. Aí fica ruim, porque o vídeo só sai semana que vem. Só sai semana que vem. Entendi, mas aí eu vou tentar ver aqui, eu mesma, e vou acrescento aqui para vocês, tá? Outra coisa que eu ia perguntar aqui, peraí só um cadinho, para a gente terminar. Importante também, não vou pedir só vocês agora, mas o que eu acho interessante vocês fazerem, não sei se vocês viram lá, eu mandei um manual do Nanda, então aí eu vou pedir a vocês, como a gente já fez atividade junto aqui, vocês fazerem aqui, vou até acrescentar aqui, ó, 3 diagnósticos, 3, aí pode ser em relação a tudo, em relação a fator psicológico do paciente, a questão da lesão, 3 diagnósticos de enfermagem, diagnósticos Nanda. Se vocês não quiserem fazer as outras questões, sem problema não, mas faça essa aqui, que eu pedi aqui, ó, que é para encaminhar para mim aqui, ó, os 3 diagnósticos de enfermagem do Nanda, e na próxima aula eu vou estar conferindo com vocês se vocês fizeram esses 3 diagnósticos aqui. Professora, eu estou com dificuldade de fazer, não tem problema, procure no privado, que eu vou estar auxiliando vocês a fazer o diagnóstico do Nanda. É muito importante. Vocês sabem fazer diagnóstico de enfermagem, vocês não são técnicos, vocês são enfermeiros. Então, muito importante isso. Gente, dúvidas? Alguma coisa em relação a câncer bucal? Tranquilo? Show de bola. Eu vou fazer isso, eu vou ver as últimas questões que eu não coloquei e vou tentar adicionar e mandar para vocês, tá bom? Então, para a semana que vem, eu vou pedir só esses 3 diagnósticos de enfermagem aí, tá? Não deixe de fazer, para a gente conferir juntos. Tá bom? Professora, Oi. Esse diagnóstico seria referente a esse caso clínico? A esse caso clínico. Uhum. Tá. Isso, é esse caso clínico, tá? Então, é referente a esse caso clínico. Então, vamos lá. Ana Clara tá aí? Ana Clara? Nem vi Ana Clara hoje. Tão quietinha? Não vi, não. Tá aí não, né, gente? Saiu, né? Ana Clara tá aí, não. Acho que não tá aí. Karina, né? Tá aí. Aqui. Pamela. Deise. Lucas.
Paula. Presente. Júlio. Presente. Felipe. Igor. Felipe, eu acho que não tá aí também, não, que eu chamei Felipe 300 vezes. Felipe. Verne tá aqui, hein, professora? Quem? Quem tá aí? Felipe tá aí, não. Felipe, Igor. Igor. Eu tô aqui. Verne, ô bonitão. Ah, Verne eu já admiti. Thalita. Thalita tá sem áudio. Ana Clara tá sem microfone. Tá respondendo o chat. Thalita também. Show. É Josiane. Josiane. Beleza. Matias. Edelmo. Edelmo tá sem... Edelmo falou que tá sem áudio. Tá. Ele tá mandando aqui pela mensagem. Paula e Verne. Gisele faltou, né? Aquela moça também, Emily também não tem, não. Jocelyn, professora. Jocelyn, tá aqui. Tá Gisele. Não, já botei aqui, presença. Gisele e aquela outra Emily não tá não, né, gente? Faltou, né? Gisele e Emily não estão aí, não. Ó, quem não encontrei foi Felipe. Felipe não tá aí, não. Nem Ana Clara. Não encontrei os dois aí, não. Hoje, não. Ana Clara tá sem microfone. Ah, tá sem microfone. Tá show. Então tá bom. Gente, beijo, queijo. Se cuidem. Ah! Verne! Parabéns. Já dei parabéns a Karina. Dá parabéns a Gisele também. Dia de vocês. Hoje é o dia do técnico de enfermagem, gente. Do auxiliar de enfermagem. Parabéns para vocês. Tá? Beijo, gente. Fica com Deus. Se cuidem. Tchau, professor. Tchau. Obrigado, tchau. Obrigada a vocês. Tchau.